Boa tarde para todos. Que a paz esteja entre nós. Na tarde de hoje, nós precisamos manter o máximo de pensamentos no bem, na caridade, no amor ao próximo, porque muitos foram os espíritos que conseguiram chegar a essa casa na esperança de serem atendidos nas suas súplicas. E aqui estamos nós, felizes por estarmos juntos, felizes por poder oferecer a cada um desses que aqui chegou em desespero, um pensamento de amor profundo, um pensamento de incentivo na vitória com Jesus. E passando para todos a calma, na segurança de que os piores momentos vão passar. E preparados agora para ouvir o texto que a nossa irmã Aleuda fará a leitura, estaremos igualmente nos preparando para receber aqueles cuidados que a cada segunda-feira os nossos amigos da espiritualidade dispõem a nosso favor e hoje, numa maneira muito especial, nos colocando também como anjos da guarda desses outros que nós sequer vemos, mas sentimos a presença deles pedindo socorro a cada um de nós. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. O texto de preparo de hoje foi retirado do livro O Evangelho por Emmanuel, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No caminho da elevação. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanharam o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência, paz incompreensível a te requisitar entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma, parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade, lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico na afeição com que se mostre, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar
será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhes lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Mas sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhes os passos, isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustenta nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Emmanuel, um bom estudo para todos nós. A nossa irmã Niete Pimentel fará o estudo desse finalzinho do capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, tratando da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Tá? Liguei. Obrigada. Esteja em nossos corações para que juntos possamos buscar esse entendimento, essa compreensão, porque é um assunto como todo o Evangelho. Todo o Evangelho é importante para todos nós. Se nós dessemos maiores valores a esse livro, que muitos deixam empoeirado nas suas estantes, teríamos a medicação para nós espíritos imortais, todos os dias, porque aqui conversamos direto com Jesus. E a gente esquece de fazer isso. A gente arranja tempo para tudo, menos para conversar com o mestre, com o guia e modelo que é da humanidade, né? Que foi nos apresentado quando foi feita a pergunta, que pergunta Kardec aos espíritos, qual seria o tipo adequado para que tornassem guia da humanidade com as melhores qualidades, exemplo, e os espíritos superiores foi taxativo, não teve rodeio, Jesus. Então, como é que nós buscamos tantas coisas, né? Queremos sempre estar buscando novidade, esquecendo que a gente nem aprendeu o essencial, né? Que no dia que a gente aprendeu o essencial, vamos aprender a caminhar ao lado com Jesus. Não é Ele na frente e a gente atrás, não. Porque Ele não quer isso. Ele quer que a gente caminhe ao seu lado, tá? E tudo que Ele passar, Ele deixou para nós e continua pontuando para nós, nos chamando o tempo todo. Eu vou até começar já aqui com um convite. Permita, Abel e os demais. No dia 8, vamos ter o encontro de Jesus na casa. 30 anos de estudo sobre Jesus, gente. E é uma responsabilidade, porque eu estou desde o primeiro estudo. Então, a responsabilidade é grande. Já viu que eu sou bem devedora, né? E aí, mas muito feliz por não ter desistido. E eu tenho fé em Deus que eu não vou desistir. E vamos falar aquilo que fala direto a todos os nossos corações. Já vou dar para vocês a cópia, tá? Capítulo 7, bem-aventurados, né? Falando lá, quando ele vai trabalhar nas bem-aventuranças, que é o primeiro, bem-aventurados pobres do espírito.
É a primeira bem-aventurança. Então, convido, o irmão Abel está convidando, tá? E principalmente Jesus, para que estejamos aqui no dia 8, estudando, conhecer um pouco mais e nos aproximando de Jesus. Desculpa, tá? Mas a gente é divulgador e temos que divulgar, né? Então, nós vamos falar aqui no capítulo que encerra, como a Sueli falou, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E falamos da ingratidão dos filhos e os laços de família. É a única instrução dos Espíritos nesse capítulo. E é Santo Agostinho. Esse pai que foi o pai da igreja, né? Se a gente abre, a gente vai encontrar um monte de irmãos que saíram da igreja católica. Saíram não. Eles serviram do que foi trazido, do que aprenderam e aprimoraram numa visão de reencarnação, né? Trazendo para nós esses conhecimentos. E é interessante que eu estava lendo, né? E rindo, porque Santo Agostinho não foi fácil, não. Ele não foi fácil, era filho único, mas era da vida, era do mundo. E a sua mãe lutou, orou, se dedicou, o que é um amor fraternal, né? A mãe, ela jamais desiste do seu filho. Por mais que ele dê trabalho, por mais difícil que ele seja, sabe por quê? Não existe ex-mães e ex-pais. Não existe. Pode existir ex-marido, ex-esposa, ex-cunhado, ex-sogra, ex-sogro, mas ex-pai e mãe não existe. São construções que nós vamos fazendo, cada vez nós vamos nos aprofundando, nos aprimorando, até um dia chegarmos ao sentimento de amor. Muitos e muitos se aproximam de nós, trazendo as grandes dores travadas pela ingratidão de um filho. Quantas vezes esse pai, essa mãe deu tudo o que tinha de melhor dele em benefício daquele filho, daquela filha. E quantas vezes eles dizem assim: eu não pedi para nascer. Eles esqueceram que eles imploraram para nascer. E que muitas vezes nenhum outro espírito quis receber, acolher como filho. E aqueles únicos pais foram que puderam acolher. E aí? Mas a reencarnação existe, né? Então aquele que desdenhou hoje, que machucou, né? Que fez o outro chorar e tudo, como a gente sabe, tudo está na lei de Deus, não é por acaso. Quem é esse que chega ao meu lar, que eu recebo como filho? A mulher, principalmente, que agasalha esse ser, esse feto durante 9 meses em seu ventre, tendo toda a mudança, modificação no seu corpo, né? E quando aquele chega aos nossos braços, no nascimento, aquele rostinho lindo, fofinho, porque não existe filho feio para a mãe. Sempre são bonitos, assim como nós somos para Deus. E aí ele dá aquele sorriso. E a gente diz, a gente se ilude, né? A gente diz assim: ah, ele está feliz. Ele não está feliz, não. Ele está dizendo: te encontrei. Olha só, te encontrei, estou aqui, você vai ver. Mas o que é que a mãe faz? A mãe envolve em carinho, em amor. Ela começou a dar o seu próprio sangue para gerar esse ser. E depois ela continua alimentando do seu próprio leite, para que esse ser seja nutrido e para que tenha vida. E é uma vida de felicidade. Quantas e quantas renúncias uma mãe faz em benefício de um filho? Quando eu falo mãe, estou falando pai também, tá? Não se sintam enfim, estou falando pais, tá? Porque tem pais e pais, né? E aí, Santo Agostinho fecha nesse capítulo essa questão da ingratidão. E o que é ingratidão? É aquele que recebe um benefício e não sabe agradecer. Agora imagina a ingratidão de um filho para com os pais. Deve ser dolorido, porque se alguém nos machuca,
A gente ainda está numa condição de espíritos bem atrasados. A gente se revolta, a gente se magoa, a gente fica, né, muito ofendido. Agora imagina, sendo isso a ingratidão de um filho. Dói. Quantos e quantos se levam até a questão de depressão, de angústia, de tristeza? Quantos são os números de pais que alcançam a idade e que estão abandonados, com os filhos aí vivendo a vida? Não estou julgando a ninguém, porque cada um cabe fazer a sua própria reflexão. Cada um de nós. Para isso, Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, direito de escolha, mas não esqueça que nós temos o direito de escolher, mas também temos que assumir as nossas responsabilidades, sejam elas boas ou ruins. E aí ele começa assim para nós. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ó, Santo Agostinho já disse que o ingrato é egoísta. Ele já está falando para nós. E sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos para com os pais, em relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso, especialmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Então, nada no Espiritismo fica sem resposta. Só que cada um vai se colocando de acordo naquilo que caiu para si. Machucou, doeu, feriu? Não, passou por aqui e não deixou rastro. Sinal de um dever cumprido, né? Tem coisa melhor do que uma consciência do seu dever cumprido? Lá no capítulo 17, item 7, eu gosto muito, que é o dever. Quando nós cumprimos o nosso dever, o mundo pode falar, achar que é isso e que é aquilo, mas minha consciência, se ela estiver tranquila, beleza. Eu não vou pensar pelo pensamento do outro, mas pelo meu. Para isso a doutrina nos ensina. E Jesus foi bem claro. Quando ele nos convida a fazer o outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E aí a gente traz. Eu sou mãe, sou avó, né? Então, como é que eu trato os meus filhos? Como é que eu trato os meus netos? Esses filhos de hoje já são pais. E eles têm filhos. E esses filhos me viu o que eu fiz com os meus pais. Tá? E assim sucessivamente. Aí, eu já falei que eu quero ir para a casa de repouso, né? Quando eu não tiver mais em ação. Até para poder deixar ele. Eu falei, eu digo, eu não quero assim incomodar. Aí minha filha, você está sendo ingrata. Você cuida da gente e não quer que a gente cuide de você. Aí eu fui procurar. Joana de Anjos. É Vida Feliz. Tem uma lição, não lembro o número, que ela falou, aí eu mudei, tá, gente? Se for, tudo bem, mas eu mudei o pensamento, que ela diz assim, que a gente deixe ser cuidado pelo outro. Porque, de uma certa forma, por trás tem uma coisa chamada orgulho. Aí eu doeu. Doeu, porque às vezes a gente acha tão mais do que o outro. Como eu vou deixar que o outro me cuide, dê banho em mim, bota a comida... Gente, deixa, é bom. Você está na tua sala lá, né? Meu neto e minha filha, a gente mora junto. Às vezes eu estou lá estudando a minha água, né? Que eu ando com minhas garrafas d'água, me nutri bem. Aí eu chamo ele. Arthur, vem encher a garrafa da vovó, por favor. Também a gente não pode esquecer a palavra mágica que a gente ensinou tanto para eles. Eu poderia levantar e ir lá e pegar, mas é uma forma de mostrar que a colaboração é de todos. E isso quebra muitos paradigmas na nossa vida. De achar que a gente não precisa de ninguém, precisamos sim.
Todos nós precisamos um do outro, do mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao menos esclarecido. Precisamos, né? E Santo Agostinho segue dizendo para nós, esse item é bem grande, não vai dar para ler todos, porque eu trouxe outras obras ali, que vai Emmanuel. Emmanuel hoje é quem está na evidência, começou, quem deu para ouvir direitinho a leitura que a Leuda fez, né? Ele já falou dessa aflição, ele trouxe para nós essa aflição. E aí, essa lição é bem grande, aí a gente foi escolhendo outras coisas também. Quando continua ele nos dizendo, o Santo Agostinho, quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço, ou permanece estacionário, até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Muitos partem da terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos. Porém, dentre eles, alguns mais avançados, é permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhece os funestos efeitos de suas paixões. Tomado então boas resoluções, compreendem que para ir até Deus só existe uma senha, a caridade. E é interessante, não existe caridade sem humildade. Então, para que eu reconheça o meu erro, eu tenho que reconhecer que eu tenho que me ver humilde. Ser humilde não é dizer, eu sou humilde, eu Edisa. Não preciso falar para ninguém, são os meus atos que vão falar por mim, as minhas atitudes. Como é que eu me dirijo ao outro? Muitas vezes, quando são pessoas que são bem fit, né? Pessoa bem vestida, tem uma posição social, a gente trata bem, que não é o tratar bem, é bajulação. Trata bem, porque no dia que trata bem, a gente vai tratar bem a todos. Não tem questão de vestuário, de intelectualidade, de nacionalidade, de religião. Todos iguais. Sabe por quê? Todos somos filhos de Deus. Agora, quando a gente escolhe uns ou outros, porque a gente ainda não está nessa condição, não conquistou essa virtude do bem pelo bem. Mas a gente conquista. Não é para ninguém ficar triste. Nós estamos caminhando, nós estamos construindo. E sabe quando nós vamos conquistar isso? Quando a gente se ver, sentir a presença de Jesus em nós, não só no que a gente lê, não só no que a gente escuta, mas no que a gente sente. Enquanto eu não sentir, não consigo ainda mudar. E aí ele vai dizendo mais para nós. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra, mas, diante dessa visão, a sua animosidade desperta, revolta-se contra a ideia de perdoá-los, ainda mais com a de renunciarem a si mesmos e, principalmente, com a de amarem aqueles que foram, talvez, os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes dê força no momento mais decisivo da prova. Ou seja, no momento tem que reencarnar, né? Não tem evolução sem a reencarnação. E aí, vamos lá ter reunião no plano espiritual. Vamos estar junto com aqueles que serão os nossos tutores, os nossos progenitores, os nossos pais. E vamos nos reunir junto àqueles guias, porque todos nós temos guias espirituais, os pais, os filhos, os amigos, os inimigos, todos nós. E ainda a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que ainda nos concede um anjo de guarda. E ele está lá junto para preparar a nossa encarnação
E aí, aquele que já melhorou, vem na condição de quê? De pai e de mãe. Para receber aquele ente e trabalhar para que ele mude, se transforme. Não é rápido. Muitas vezes precisam de muitas encarnações para que isso vá trabalhando. Aí a gente vê as repulsas que existem de crianças com suas mães, seus pais, pequeno, bebê, e que muitas vezes não conseguem estar no colo da mãe, rejeita até o leite da mãe, e que muitos abortos naturais vêm daí também. Então, a doutrina espírita nos explica, vai nos mostrar, e a gente vai entender, né, qual a causa da ingratidão do coração do homem. E os espíritos respondem: a ingratidão é provocada pelo egoísmo, sentimento próprio dos espíritos ainda endurecidos e imperfeitos. Olha lá. Por quê? Aquele espírito que já melhorou, já está mais maleável, a primeira coisa que ele quer é não ter tipo de sentimentos inferiores. Porque quem primeiro sofre com isso somos nós. É aquele que agasalha o sentimento inferior. Quem deseja o mal, quem é egoísta, nós ainda somos, né? Mas nós estamos trabalhando para nos libertar. Diminuímos um pouco, já não está mais 100%. Já está uns 95%. Mas já 5% já saiu. Aquelas mágoas, tudo aquilo, quem que sente esse mal? Somos nós. Então a gente tem que aprender a ter saúde. Tem um livro chamado Evangelho e Saúde, trazido até pelo... É pai e filha quem desenvolveu esse estudo. E eles trazem isso, né? Que nós temos que ter saúde. Não deixar adoecer por isso, por aquilo, por coisas tão inferiores que não vai levar a gente a nada. E aí, Emmanuel, no livro Família, é um livro pequenininho, mas muito rico de informações. E o trabalho da família é um livro maravilhoso. Olha o que Emmanuel nos diz quando ele fala: honrai pai e mãe. Declara o mandamento expresso da lei antiga: honrarás pai e mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou positivo: eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renunciar a seu pai e a sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame, surge a aparente desarmonia nos textos das lições. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria a qualquer indiferença. Para uns benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico, o mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo, pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais. Olha ali, o que Jesus falou antes. Por que a recomendação de Jesus antes? Então é preciso a gente ler, interpretar e sentir o sentido real do que Jesus está nos falando, né? Que ele diz, né, lisonjeando, prevenia-nos contra o narcisismo, pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos sim renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravo de nossos caprichos. Olha lá, quantos filhos fazem isso? Posse, né? Quantas, olha, lá no trabalho que a gente tem na obra social, tem uma senhora que ela trabalha lá com a gente, ela está numa dificuldade de andar. Você acredita que a filha dela proibiu ela de usar a muleta? Prefere ver a mãe cair e a mãe obedece. E a gente fica com compaixão, né? A gente vai, ela vem, claro que ela vem de carro,
mas mesmo assim, desceu do carro, o carro não entra até o salão, fica lá fora. A gente vai, ajuda, conduz ela vai levantar da cadeira, a gente tem que sustentar, segurar, pela dificuldade que ela tem na coluna e a idade também. E a gente conversando com ela, falou, por que a senhora não anda com uma muleta? Ela tem condições, pode comprar uma senhora muleta, né? Uma madeira bonita e até um tanto charmoso, né? Eu é que não vou cair, gente. Na hora que eu tiver de andar com minha bengala, que não é nem muleta, é uma bengala, eu vou andar. E aí, ela disse que a filha dela não deixa. Falou que ela não vai andar. É médica, a filha dela, a pessoa bem, não é uma pessoa ignorante, mas é uma pessoa, olha só, como quem diz, minha mãe está andando de muleta, ela vai andar só, e vão ver, vão falar, né? E se a mãe cair, não é pior? Não vai ser pior? E aí aquilo, né? Os bel prazer daquele que vai ditando para o pai o que o pai tem que fazer, como se o pai não tivesse uma mãe, não tivesse vontade. Mesmo que ele chegue a uma idade, até de demência, temos que respeitar eles. São os nossos pais. Saber respeitar. Vamos cuidar e não oprimi-los. Deixa eles fazer. Essa noite eu sonhei com a minha. Teimosa que ela era, mas ela fazia o que ela queria. Tá? 92 anos, fez o que ela quis. E aí o que acontece? Você tem que estar na retaguarda. E não, você não pode, você não deve. Parece até, né, Moisés trazendo a lei de lá para nós, né? Não é por aí. E aí Emmanuel continua dizendo, em tempo algum pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura, a que se encontram empenhado, a terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço, no qual retomamos o nome do Criador, para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do Mestre, incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias aos apóstolos, fiel diante da cruz, e não te creias em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do amor próprio de Deus. Quando Jesus fala lá, né, que aquele que não abandonar pai e mãe não será digno, ele não disse no sentido assim, é isso, não. Ama menos, é o amor sem apego. Mas honra teu pai e tua mãe, sim. É tanto que é tão difícil que o amor é construção que poderiam ter colocado no Evangelho. Ama teu pai e tua mãe. Não. Honra vem do respeito, vem do dever. Aí sim, com as reencarnações, com os trabalhos que vamos fazendo, nós vamos conquistar os corações. E aí se torna no amor. Se der tempo, tem aqui um relato de um pai que Emmanuel nos traz. E aí nós vamos lá para Emmanuel novamente. O Consolador. Está lá na questão 175. Pergunta Chico para Emmanuel. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Eu não falei da reunião que tem? Lá com os benfeitores, com os guias espirituais, que eles ficam de lá torcendo por nós. Ele não abandona nós. E aí tem um protetor dos pais e tem um protetor da família. Olha, gente, vocês lembrem de um espírito chamado Maria Dolores. Ela é a protetora da família, por quê? Ela em vida acolheu muitas famílias, principalmente aquelas mulheres que foram escravas, que ficavam viúvas e que foram abandonadas. Ela acolheu
a elas e às suas filhinhas. Os filhos. Ela não foi mãe biológica nessa encarnação, mas foi mãe de coração de tantos espíritos. E aí o Emmanuel responde para Chico. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além e devolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundido nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vista ao futuro. É nas dificuldades provadas, em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 6, causas anteriores das aflições. Poxa, fiz tudo, me doei, tudo que eu pude por esse filho ou por essa filha, porque eles me pagam com ingratidão. Nessa encarnação, eu procurei ser a melhor mãe, o que eu pude, mas a anterior, quem é esse que está aqui comigo? Mãe, olhai para o vosso filho e dizei, um de nós errou muito. Abraçai, envolva com amor, com carinho e procure aproximar essa alma de Deus. Muitas vezes, com lágrimas, no silêncio, durante a noite, enquanto dormem, busquemos o Evangelho em nosso quarto, em nosso local. Pegamos uma parte do Evangelho, pode ser até esse capítulo mesmo, lá no item 9, pega só um textozinho, faz uma prece, pede aquela que foi anunciada por Jesus, quando convoca no último momento em que ele está sendo sacrificado, em que ele olha para aquela mãe sofrida e diz, mulher, eis aí o vosso filho, representando João Evangelista como a humanidade. E diz para ele, eis aí a vossa mãe, ou seja, ela é a mãe da humanidade. Tu és rainha no céu, quando ele vem buscá-la, porque ela conquistou isso. Ela amou. Quem primeiro vai socorrer Lázaro não, Judas, lá nos locais dos suicidas, quando ele busca a sua mãe, sofrido, quando ele vê que ele não morreu, ele se suicida. E nós estamos no mês amarelo, né? Que tem uma lição chamada rogativa de mãe. É lindo, dói assim, é uma coisa profunda. E que Maria vai ao encontro de Judas, que Jesus disse que ainda não podia subir, porque iria fazer os trabalhos. E Jesus vai ao encontro de Lázaro, antes dele subir aos céus. E Maria também vai, mas o que acontece? Lázaro, quando se vê vivo, Lázaro, estou com Lázaro na cabeça, ajuda, porque foi o trabalho que a gente desenvolveu, desculpa, são tantas informações. E aí Judas, quando ela chega e começa a conversar com ele, e tem um determinado momento que ele diz, quem és tu, mulher, tão iluminada? E ela diz, sou eu, Maria, a mãe de Jesus. E ele olha para ela já tinha conversado, falado tudo para ele, porque ele diz, não me fales de mãe, que quando ela fala, né, antes dela de se relatar como mãe de Jesus,
você vê a perturbação de Judas era tanto que ele não reconheceu Maria. E ele conviveu com ela. Ele não reconheceu. E aí, ela fala da mãe, ele não me fale de mães. A minha mãe me chamou de monstro, que o mal, eu era a própria imagem do mal. E ele sai, correndo desesperado em espírito. E se coloca em uma caverna, né, sofrendo, porque ele não tinha mais para onde morrer, achou que tudo acabaria ali. E ela vem e diz para ele, vem, eu sou Maria, a mãe de Jesus. E ele se joga, eu também me jogaria, né, no colo dela. Olha só o que é mãe. A mãe perdoa. Ela pode na hora ficar com raiva, mas ela perdoa sempre. Porque os nossos filhos saem de nós, seja eles filhos biológicos, consanguíneos, né? Ou filhos do coração. A gente cria com eles uma ligação tão forte que vara outros mundos. Não é só aqui. E aí ele diz mais, termina dizendo para nós assim: purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. É muita coisa, não é pouca, gente. E aí, todo espírito é dado a oportunidade de encarnar como familiar daqueles que já odiou ou por quem foi odiado. E respondem para nós, Emmanuel, certamente que sim, porém somente os espíritos com algum progresso é que desejam enfrentar esta provação, por entender que para chegar a Deus é necessário praticar a caridade, perdoando o esquecimento, as injúrias e os ultrajes recebidos. Não é aquele perdão que a gente diz, perdoo, mas muda de caminho. Quando me encontrares, não cruze o meu caminho. Vou te perdoar, mas Deus sabe o que você me fez, não é esse. É aquele perdão de alma, de coração. É aquele perdão que na hora que diz, teu filho está ali, alguém está fazendo alguma coisa, ela larga tudo e vai em socorro. E ela enfrenta. De uma mulher pequenininha, frágil, se torna um gigante para defender a sua cria. E aí, mais uma vez, vamos no Livro dos Espíritos, a gente faz uma viagem, né? Vai buscando, mostrando, gente, estudar é muito bom. Mas não é só para a gente ter o conhecimento, né? Não é só para mostrar para o outro, eu sei, porque eu não sei nada. Para isso eu estou lendo, eu estou estudando. Mas é para nos ajudar, quem primeiro se ajuda somos nós. Trazer para nós a vivência, a exemplificação dos fatos, das situações. Não basta só estar na minha intelectualidade, tem que estar no meu coração. Como um dia perguntaram a Chico Xavier, por que ele andava sempre com o evangelho debaixo do braço? E ele falou, meu irmão, eu ando porque o evangelho de Jesus ainda não está no meu coração. Eu digo, Jesus, se o Chico falar isso em mim, o que acontece? É isso, é ter Jesus em nós, é senti-lo, cada ação que a gente tem para com o outro, principalmente com os nossos entes queridos, porque a primeira escola é o lar. Quando nós aprendermos a termos vivência, conviver com os nossos, lá fora vai ser fácil. Porque lá fora a gente usa muito máscara. Lá fora a gente está sempre de salto. E a gente a qualquer momento pode escorregar. Sabe por quê? Eu lembrei que o Altivo falou que o primeiro qualidade de uma humildade é aceitar, é ser você mesmo. Não queira ser o outro. Seja você com todas as dificuldades, com todas as tuas limitações e procurar se melhorar. É da lei do progresso. E aí lá no Livro dos Espíritos, a questão, quando fala lei de justiça, de amor e de caridade, é a questão 892.
Pergunta Kardec aos espíritos: quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, não serão desculpáveis por não sentirem por eles a ternura que sentiriam em caso contrário? Olha lá, Kardec pensa em tudo, né? Poxa, como aquele pai está amargurado, está entristecido e muitas vezes até odiando o próprio filho. Ele quer saber se isso pode acontecer. Pode. Nós somos seres humanos. Nós estamos em construção. A gente ainda não sabe amar. A gente ainda só ama aqueles que nos fazem bem, que nos trata bem. Ainda somos muito fariseus. A gente ainda não é o verdadeiro cristão. Nós ainda não somos o homem de bem que queremos, mas estamos caminhando, estamos perseverando, estamos no esforço. E os espíritos respondem a Kardec: não, porque é um encargo que lhes foi confiado e a missão deles é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Aí ele manda ver lá na questão 582, dever de casa para vocês. E 583. Mas esses desgostos são muitas vezes as consequências do mau costume a que se habituaram desde o berço. Colhem então o que semearam. Então, o cuidado que nós temos que ter nesses espíritos que o Pai nos confiou, como filhos, como sobrinhos, como alunos, né, Sônia? Porque eles chegam para nós. Eles não só chegam através do nosso ventre, ele vem de várias formas. E o que é que nós estamos fazendo com eles? Muitas vezes, nós estamos fortalecendo o que veio de ruim com ele, em vez de trabalhar. Quantas vezes a gente hoje escuta, né? Minha princesinha. E muitas vezes foi princesa mesmo. Mas ela não veio nessa encarnação mais. A gente estava até falando da reencarnação de Dona Ivone, né? E nessa vez ela não veio para ser princesa, porque ela viu que ser princesa não foi agradável. Porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo dominou. Mas ela veio como uma pessoa comum. E aprender a viver a vida de uma forma simples e ser feliz. Não é só a questão, não, Deus quer assim. Deus não quer nada disso. Deus quer o melhor. Ele nos criou para sermos felizes e não para sofrer. O sofrimento foi escolha nossa. Em escolhas do passado, até mesmo nessa, escolhemos mal. Recebemos a criança, né? E isso vem muito o evangelizador também. Todos aqueles, e a gente acha que quando eles crescerem, eles mudam. Não mudam. É durante, vamos ver as nossas plantinhas? Como é que a gente faz? Ela começa a capengar para um canto, a gente vai lá, mexe na terra, ajuda. A criança também é um espírito. Ele traz na sua bagagem as necessidades. E cabe a nós, como pais, educadores, familiares, ajudar esse espírito a se erguer, a se levantar, a se aproximar de Deus, né? E aí, qual foi o livro que eu falei que eu ia trazer? O Drama de um Pai. Que quantas vezes a gente diz que não pode ajudar ninguém porque tudo é para os nossos filhos, né? Não pode faltar alimentação, não pode mesmo. Vestir tudo e a gente exagera com isso. E primeiramente a gente está ensinando a eles ser o quê? Egoístas. E sabe quem primeiro vai sofrer com esse egoísmo? Somos nós. Somos nós. Porque quando chega a uma determinada idade, que ele se vê como nosso tutor, que aí muda de papel, a gente passa a ser tutor dos filhos, e aí eu ensinei a ele ser solidário, eu ensinei a ele ser fraterno, eu ensinei a ele que existem outros que têm necessidade, e que se a gente souber partilhar, compartilhar, vai dar para todo mundo. Aí a primeira coisa que faz é me tirar do meu quarto principal, me jogar para um quartinho lá no fundo, né? E bota uma televisão lá, como muitos de nós fizemos com os filhos. Botamos uma televisão, um computador, tudo, mas não demos o principal, a atenção. Não convivemos com eles. Não, ele está bem.
come do bom, do melhor, está na melhor escola, né? Está com tudo. E você? Qual é teu tempo com ele? Você senta no chão com ele? Você tem tempo para brincar com ele? Para ver a televisão, até ver o que eles estão vendo? E conversar? Mostrar? Não tenho tempo, eu tenho serviço de casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo, menos o tempo, porque não é quantidade de tempo, é qualidade. Qualidade, 10 minutos, 15 minutos, bem vivido, bem experienciado, guarda, e guarda muito fundo. Gente, e aí, drama de um pai, deixa eu ver a hora, porque eu falo muito, né, gente? Como eu falo, me desculpe. Vai dar tempo. O pensamento agoniado de Paulo Silva nos buscava de longe. Isso é o plano espiritual falando, tá? Antes de nossa desencarnação, conhecêramos nele um menino terno e amigo. Esperávamos na vizinhança pela manhã para darmos o abraço enternecedor. Agora, tanto tempo escoado, seria um homem maduro, sim, ao revê-lo no limiar dos 50 de idade. Espantávamos ao identificar-lhes os cabelos brancos, o corpo em terrível abatimento, o olhar embaciado de lágrimas, os gritos de louco. Que teria ocorrido para motivar-lhe a tragédia? A resposta vinha em grosso diário paterno, carinhosamente guardado, em mesa próxima do qual respingamos tão somente alguns tópicos mais importantes e que alinhamos aqui a título de estudo. 18/11/1950. Sou pai, como sou feliz. Recebi meu filho hoje nos braços. Meu filho, combinei com minha mulher, concordamos em que terá o meu nome, será chamado Paulo Júnior. 20/2/1954. Minha mãe julga que Cecília e eu devemos encomendar mais filhos. Não quero. Conservarei apenas meu Paulinho, meu ídolo. Terá ele tudo o que a vida não me deu. 5/3/57. Que felicidade ver Paulinho na escola, uma inteligência. Comprei hoje, em nome dele, 200 ações em uma companhia respeitável. Investimento valioso nas indústrias. 18/11/58. Aniversário do meu filho. Adquiri para ele uma gleba de 20.000 metros quadrados em Jacarepaguá. Isso foi no Rio, tá, gente? Ele reencarnou nessa área, tá? Terreno de grande futuro. 11/5/1960. Aproveitei a situação de dois amigos que estavam com a... Olha só, aproveitar da desgraça do outro para se beneficiar. Preste atenção, não é caridade não, tá? Da situação de dois amigos que estavam com a corda no pescoço e comprei para meu filho 2 casas em ótimos pontos na Tijuca. Ó, tá perto, tá chegando, tá? Na Tijuca, negócio de ocasião. 14/8/1960. Sonhei com meu pai, morto há 20 anos. Coisas esquisitas. Pedia-me pensar nas crianças abandonadas. O pai dele, né? Ele sonha com o pai e o pai orienta ele, pede a ele, né? E aí, das crianças abandonadas, nos filhos sem ninguém, nos pequenos ao desamparo, acrescentava que eu posso e devo amar meu filho, mas sem esquecer que todos somos filhos de Deus e que o mundo está repleto de criaturas necessitadas a suplicarem socorro. Despertei assustado. Isso tudo, porém, é bobagem. Os mortos estão mortos. Preciso cuidar do futuro do meu filho e de nada mais. 15/4/1961. Viva a boa sorte. Duas viúvas, olha só, ele só aproveitava da miséria dos outros.
para se enriquecer licitamente, né? Em aperto, me venderam a residências por ninharia, verdadeiras mansões, olha lá, verdadeiras mansões, escrituras lavadas em nome de Paulinho, meu filho, será grande proprietário, 17/6/1962, mais terrenos para o filho, 2 glebas em Teresópolis, foi tomando conta, né? 19/7/1962, adquiri 400 ações em nome de Paulinho, de indústrias têxteis de interior de Minas Gerais. 20/1, no dia que eu nasci, coitado, 1963, freiras de um asilo vieram pedir-me socorro em favor de meninos órfãos. Não dei coisa alguma e nem dou. Meu filho não será prejudicado por desfalques de caridade. 22/2/64. Os espíritos, aí vem para nós, que constrói um abrigo para crianças vadias, chegaram em comissão, rogando auxílio. Achei-lhe uma graça. Ele dá gargalha, tá? Minha resposta foi não. Como sempre, tudo que me vier às mãos será de Paulinho. 18/11/1965. 15 anos, belo e feliz aniversário do meu filho. Adquiri para ele hoje, à tarde, boa fazenda no interior fluminense, ainda no Rio. 20/11/65. Sonhei novamente com meu pai, dizendo-me para não esquecer-me do ensinamento evangélico, que indica na caridade a força capaz de cobrir as nossas faltas e renovar o nosso destino. Lembro-me perfeitamente das palavras dele, afirmando que é preciso ajudar aos que sofrem na terra para receber o auxílio dos que moram no céu. Tolices. Acredito que a conversa dos espíritas anteriores me influenciou negativamente. 31/12/66. Adquiri mais 2 casas para o meu filho, pechincha, com que eu não contava. 4/3/67. Paulinho brilhando nos estudos secundários. Que carreira seguirá? Acima de tudo, quero que seja um homem rico, não um homem de bem, escutou, né? Um homem rico. Não acredito em poder superior ao poder do dinheiro. Então, ele não acreditava em Deus, né? Já mostrou. 6/4/67. Comprei 2 carros para o meu filho. Um para a cidade, o outro para a fazenda. Os 4 automóveis de que dispomos em família já não me parece digno dele. 18/11/67. Novo aniversário de Paulinho. Adquiri 4 apartamentos em nome dele. Quero meu filho cada vez mais rico, sempre mais rico. 30/1/68. A formatura de meu filho, conforme o balanço último, já ultrapassou de 1 bilhão de cruzeiros velhos, segundo as anotações do meu contabilista. 19/4/68. Meus tios Arlindo e Antônio pediram-me auxílio, declarando-se em penúria. Neguei, tenho meu filho para cuidar. 22/1/70. Meu Deus, Paulinho está no hospital em estado grave. Aqui terminava as anotações. O resto era provação à frente dos nossos olhos. Paulo Silva, que concentrara no filho único imensa fortuna e por isso mesmo se negava a atender às quaisquer apelos da beneficência ou da cooperação fraternal, profundamente desequilibrado, assistia junto de nós a saída do filho morto, que desencarnara em plena juventude, vítima pela hepatite. Preparou o filho para o mundo espiritual? Não. Nem para a vida terrena ele preparou. Para as dificuldades que ele pudesse vir. E isso aqui, para muito, é tragédia, não é?
É a misericórdia de Deus atuando, removendo esse espírito para o mundo espiritual para não se complicar. Filhos não são mimos, são responsabilidades. Amar sim, educar também, mas prepará-lo não para ser homens de bens, mas homens de bem. E aqui a gente termina. Honrai vosso pai e vossa mãe.